17. Chegou a hora de estudarmos o Apocalipse 17. É um texto bem interessante. Aliás, o Apocalipse todo né? 3 próximos capítulos do Apocalipse. Nós temos uma prostituta aí sobre as águas, que se referem às grandes nações, numerosas nações, as águas aí. Temos uma besta vermelha que aparece, que nada mais é do que uma besta que já vimos. Temos a queda da Babilônia, que não é a Babilônia, literalmente, mas um simbolismo para a cidade de Roma. O julgamento dessa cidade de Roma, julgamento da Babilônia, sua destruição. Vamos ver também nesses próximos capítulos um cântico de vitória do povo de Deus por conta da destruição daquela que tanto perseguiu os profetas, a Roma antiga, e também nós vamos ter aí a vitória total do povo de Deus sobre o romanismo. Lembrando que todas as vezes que nós falarmos de romanismo, nós não estamos falando de igreja católica. Nós estamos falando da nação pagã, romana, e da sua religião, que acabou influenciando o catolicismo. Mas o catolicismo está dentro do romanismo. O que o capítulo 7 vai falar é algo muito maior do que a religião católica. Tem toda a sua política, a sua economia, está tudo envolvido como um sistema que, inclusive, influencia o nosso mundo até hoje. Nós ainda estamos debaixo de muito da cultura romana, dos romanos, inclusive a religião romana, a católica romana, que está inserida nesse processo. Tá? Mas não quero aqui transformar o capítulo 17 do Apocalipse em uma situação pessoal dos protestantes contra a Igreja Católica. Não é essa a intenção. Okay? Embora saibamos que é uma religião influenciada pela Roma Antiga e que nasceu através da conversão, que alguns dizem até mesmo não ser genuína, de um dos imperadores, a saber, Constantino, em 313 depois de Cristo. Então, daí surgiu a Igreja Católica Romana. Tem muita gente que fala que a Igreja Católica é a primeira igreja a existir. Não é verdade, ela nasce em 313. Na verdade, ela nem nasce em 313. Né? A Igreja Católica, como instituição, vai nascer mais tarde, bem depois da conversão de Constantino. Certo? Tem gente que quer fazer uma ligação entre a igreja primitiva de Roma com a instituição católico-romana. Também não dá para fazer essa ligação. Tá? A igreja romana, católico-romana, não tem tanta ligação assim, historicamente falando, com a igreja de Roma, para a qual Paulo escreve a carta aos romanos. Fica muito complicado fazer essa defesa, muito difícil. Inclusive, levantar Pedro como o primeiro bispo de Roma. Fica muito complicado defender isso. Mas os católicos creem assim, a gente respeita. Respeito é uma coisa que a gente sempre terá. Sem dúvida nenhuma, essa prostituta que vai aparecer no capítulo 17 aí, descreve Roma e sua religião. Só que tem um detalhe. Era Roma e a religião na época do apóstolo João. A Igreja Católica nem existia nessa época. Ele está falando de Roma mesmo, com os imperadores romanos, aquele sistema que governava o mundo da época e com a sua religião, com vários deuses. Constantino nem sonhava em existir. E nem teria se convertido ainda para transformar o Império Romano no Império Cristão. Era na época aí em que a cidade de Roma e a religião romana adoravam vários deuses. É esse império que João está descrevendo aí e chamando de grande prostituta. Ok? A própria Roma antiga era adorada como deusa, a cidade. Muitas vezes era adorada pelos seus súditos. E era uma cidade extremamente idólatra e ela promovia idolatria. Então, ela fazia muitas vezes com que alguns que se diziam cristãos, na época de João, traíssem a Deus com outros deuses. Por isso ela é chamada de a grande prostituta. É uma ideia espiritualizada. Ela levava alguns que se diziam cristãos para uma vida com outras divindades, traindo
o Deus Todo-Poderoso. Então, ela fazia muitas vezes, através da sua pressão, a sua perseguição aos cristãos, que pseudo-cristãos, ou até mesmo cristãos mais fracos no que diz respeito à fé, acabassem adorando outros deuses para que não fossem para a fogueira, para que não fossem para o Coliseu, para que não morressem. Então, por isso, ela é chamada aquela que desvirtua, a prostituta que leva outros para o caminho errado. Então, é isso que nós temos aqui. Como eu disse, vou repetir, a religião romana tem evidência, não fica muito complicado dizer isso. Roma se tornou um centro de idolatria e logo depois a instituição católico-romana herdou essa idolatria da Roma antiga, né? E acabou herdando na história. Essa sempre foi uma estratégia do diabo, usar a idolatria para desviar pessoas. E hoje o Brasil, por exemplo, que tem a sua origem como um país católico, a gente vê o rastro de idolatria no país inteiro. Que até o crente, às vezes, comete pecados de idolatria por conta da sua cultura. Você pode perceber isso. Tem igrejas que se dizem evangélicas aí, dizendo para você que você tem que adorar uma rosa, você tem que entender que uma rosa é santa, que ela promove salvação na sua casa, cura, libertação, que você tem que tomar um copo d'água, que aquele copo d'água é santo, que você tem que ungir a cabeça porque o óleo vai curar você. Então, são elementos quase que idolatrados, como se estivessem no lugar de Deus fazendo as coisas. Então, até hoje a gente traz esse misticismo, essa mistura de crenças, por conta lá do Império Romano, que gerou tudo isso. Os capítulos 17 e 18 mostram como Deus, através de 7 visões de condenação, vai destruir a política, a economia e a religião romanas. Então, nós podemos acompanhar isso nos próximos 2 versículos. E vai ser isso vai ser muito claro. Deus vai destruir esse sistema que até hoje o mundo tem como herança, esse sistema romano. Sabemos que o termo Babilônia está sendo usado aí de uma maneira simbólica. Babilônia era um símbolo de idolatria e um símbolo de tentativa de afastar as pessoas de Deus. Porque a Babilônia antiga fez isso. Era o império babilônico, que entrou em Israel, levou os judeus cativos, o povo de Israel, para a Babilônia, e é a Babilônia que vai, através das suas deflagrações, suas desenvolturas, levar, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego para a fornalha, porque eles não quiseram se dobrar diante de outra divindade. Daniel também sofre a consequência ao dobrar o joelho e orar ao seu Deus. Claro que você tem o Império Medo-Persa, o Império Babilônico, que depois se divide, né? No Império Medo-Persa você tem depois a Grécia tomando conta, você tem deflagrações, mas a Babilônia sempre foi o símbolo por ter começado essa atividade depois do evento Egito, onde o bezerro de ouro foi adorado. A Babilônia depois começa a influenciar Israel, depois do Egito. Isso torna um símbolo de idolatria e de gente que procura desviar o povo de Deus. Por isso, Roma é chamada de Babilônia aí na história. Vamos lá, vamos para o texto. Ele é grande, então versículo de número 1 e versículo de número 2. Apocalipse 17, 1 e 2. Ok, então essa grande prostituta é uma prostituta espiritual. Isso era muito comum na época de João. Cidades como Éfeso, Corinto e Roma tinham milhares de prostitutas espirituais. Eram prostitutas que estavam a serviço
dos vários deuses adorados naquelas regiões. Então elas ficavam nos templos à disposição dos homens que quisessem orgias no meio daquelas religiões. Então o camarada ia para aqueles templos pagãos, levar as suas oferendas, suas ofertas, fazer sacrifícios e, ao mesmo tempo, ter relações sexuais com prostitutas espirituais. Era uma espécie de chamariz para quem quisesse adorar aqueles deuses falsos. Então, elas eram sustentadas pelos templos e ofereciam sexo, muitas vezes, de graça, porque elas entendiam estar prestando um serviço àqueles deuses falsos. Então, eram as prostitutas espirituais, que viviam tentando trazer pessoas de outras regiões para dentro daqueles templos pagãos. E no meio dessa situação, alguns cristãos caíam em pecado e, por conta da prostituição, acabavam adorando outros deuses. Então, a cidade de Roma aqui, juntamente com o seu sistema de governo, ela é duramente punida por conta do seu pecado. É um sistema de favorecimento, que inclusive existe até os dias de hoje. Muitas vezes, esse sistema de favorecimento que está dentro do ser humano perpetua-se, por causa do ser humano sempre buscar segundas intenções dentro da religião. Isso é um problema. Esse sistema está comandando milhões de pessoas, por isso muitas águas, e se relaciona com muitos reis, presidentes da terra. Muitos se embriagam, ou seja, participam das suas orgias e seguem esse caminho, e dentro de situações de prostituição espiritual. João, que sofria perseguição naquela época, que já estava preso por pregar o Evangelho, e que estava vendo a igreja sendo perseguida pelo Império Romano, está com aquele governo na cabeça, enquanto escreve e diz que a grande prostituta, aquela meretriz, aquela que desviava os servos de Deus, automaticamente iria pagar por isso. Versículo de número 3. Ok, João diz claramente, então o anjo me levou para um deserto e me mostrou uma mulher montada numa besta vermelha. Essa palavra besta é uma palavra para descrever algum tipo de ser com uma aparência horrível. Nós sabemos que são pessoas envolvidas aí, homens que serão líderes na época do governo do anticristo. Já vimos esta besta vermelha, ela aparece em outras passagens. Já, por exemplo, a vimos surgindo no mar no capítulo 13. E ela é uma besta escarlate, é um termo para a cor vermelha, que era assim chamada cor vermelha na época de João. Por isso que na sua Bíblia aí, muitas vezes você já tem a tradução, uma besta vermelha, ok? E que estava coberta de nomes blasfemos, nomes de arrogância contra Deus. Nomes blasfemos são nomes que, provavelmente, nomes ou frases que falam contra Deus. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas eu queria que você corresse na sua Bíblia rapidamente, saísse de Apocalipse e voltasse um pouquinho a 2 Tessalonicenses, porque Paulo nos dá detalhes dessa situação. Então, para a gente ampliar um pouco mais do conhecimento, dá uma olhadinha aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Só para adiantar para você, as 7 cabeças aí indicam o seu poder total sobre o planeta, ao mesmo tempo que também indicam os montes de Roma, que nós vamos ver lá nesse capítulo, no versículo 9. E os seus 10 chifres são 10 líderes, como nós podemos ver também, enquanto você procura aí. Bem, 2 Tessalonicenses 2, 1, a Bíblia diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo,
e pela nossa reunião com Ele. Paulo está falando da volta do Senhor. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Essa palavra indica um afastamento das coisas de Deus. As pessoas vão se afastar de Deus nos últimos tempos. E se manifeste o homem do pecado, é uma referência clara ao anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está vendo aí? É isso que esse homem vai fazer. Ele vai se levantar e vai se colocar no lugar de Deus. Ele vai se autodenominar Deus. Ele vai querer ser adorado por todos. Então, claro que João está escrevendo isso com a cabeça nos imperadores romanos, que também exigiam adoração por parte daqueles povos dominados pelo Império Romano. Aqueles povos, eles deveriam se ajoelhar diante do imperador se ele passasse, eles deveriam fazer isso. Então, ele está dizendo, olha, isso que a gente está vendo hoje, gente, para aquele povo que estava sofrendo, ele estava dizendo, olha, isso que a gente está vendo hoje não é novidade. Lá no fim do mundo nós vamos ver a mesma coisa. Porque é isso que esse império faz. Lá no fim do mundo a gente vai ver a mesma situação. Alguém vai se levantar e vai dizer, sou Deus, como o imperador romano faz hoje. Então é isso que ele está dizendo, não vai mudar muita coisa. Mas essa mesma filosofia vai cair. Porque lá no fim dos tempos alguém vai se levantar assim, dizendo que é Deus também. E vai exigir que todos se dobrem. Só que Deus vai acabar com esse negócio. Ele vai por fim, porque somente o Filho dele vai reinar. Então, isso vai acontecer. Bem, versículo de número 4. Olha, para a gente é muito complicado entender isso aí, porque isso não é do nosso tempo, mas o versículo está simplesmente descrevendo uma mulher chique. A cara da riqueza. É isso aí. Essa mulher está vestida com o melhor que existia na época do Novo Testamento. É isso que ele está, tem muita riqueza em foco aí, é isso que ele está descrevendo. Fica evidente que é uma figura da prostituta cultual. Era aquele tipo que eu falei para você. Aquelas prostitutas que ficavam à disposição. O cálice luxuoso de ouro na mão dela está cheio de coisas repugnantes e de impureza. Inclusive, esses termos no grego indicam cerimonialmente algo que Deus não permite na sua lei, na lei de Moisés. Ou seja, é uma descrição de algo que é impuro para Deus. Versículo de número 5. Bem, se você ainda não tem essa informação, a Babilônia foi destruída e Deus profetizou, através dos seus profetas do Velho Testamento, que nunca mais ela se levantaria. Então, a Babilônia como cidade, ela não existe mais e nunca mais vai existir. Ela caiu de tal forma, Deus a destruiu de tal forma que não tem como ela se levantar. Agora, tem um detalhe. Se ela caiu de tal forma que não tem como se levantar, ela não existe mais, não pode ser ela que está em foco, concorda? A palavra é usada simbolicamente e tem conotação religiosa. Ou seja, mais uma vez, só para você guardar a ideia de alguém que desvia servo de Deus. É alguém que está procurando desviar gente que tentava andar com Deus aí. Então, não é aquela cidade que Daniel caminhou por ela. E naquela época era comum marcar prostitutas.
As prostitutas eram marcadas, muitas vezes, na testa, de acordo com alguns historiadores, inclusive para que os soldados romanos pudessem facilmente identificá-las, porque eles tinham direitos sobre elas. As prostitutas tinham que se deitar com os soldados romanos a hora que eles quisessem. Então, muitas vezes, elas eram marcadas como propriedade do Império Romano, para que os soldados tivessem visão clara de quais eram as prostitutas quando eles chegavam nas cidades. Essa é a ideia aí. Quem, por exemplo, traz uma informação dessa sobre as prostitutas marcadas é Sêneca, um dos historiadores romanos. Ele dá essa informação de que elas eram marcadas. A mãe das prostitutas aí, a ideia de mãe das prostitutas, é uma ideia de quem tem gerado filhas da mesma forma. Ou seja, são gerações que a Babilônia gerou e trouxe ao mundo. Ela ensinou o mundo a blasfemar de Deus com as suas atividades. Então, a gente sabe que a Babilônia, quando conquistou Israel, inclusive profanou o templo. Levou tudo que era de ouro e consagrado a Deus para os seus templos pagãos. Por isso ela é chamada mãe das prostitutas, mãe daquelas que depois aprenderam a desviar o povo de Deus. É ela quem começou a fazer isso. Patrocinou, inclusive, muita idolatria. Versículo de número 6. Babilônia do Velho Testamento, uma outra evidência de que não está falando dela mesmo, ela nunca matou os servos de Jesus, porque ela existiu antes do período do Novo Testamento. Ela caiu no Velho Testamento e desapareceu da face da terra no Velho Testamento. Então, nós estamos aqui diante de uma cidade que realmente a palavra está sendo usada simbolicamente. E algumas profecias sobre a Babilônia ainda não se cumpriram, porque só se cumprirão na Babilônia espiritualmente assim chamada, na época do Apocalipse. Então a gente sabe também dessas questões. Mas o próximo versículo cita que a coisa toda é um mistério, porque a palavra do versículo 5 já diz, né? Mistério, Babilônia. E o versículo de número 7 vai dizer que há um mistério aí dessa mulher, e vai começar a explicar esse mistério. Essa palavra mistério é interessante, porque é algo que está escondido e que vai ser revelado. Mas o versículo 5 fala que precisa de ter sabedoria para interpretar. Por quê? Porque precisa de interpretação. Não é um negócio que está claro, você tem que ter conhecimento por trás para saber o que é. E o verso de número 7 começa a explicar. Vamos lá? Bem, versículo 7 aí, traz 7 cabeças com um significado que traz a ideia de um controle total sobre a face da terra. Esse império terá, como a gente já tem estudado e visto isso. O anticristo governará a terra no fim do mundo, com a permissão de Deus. E o anticristo vai juntar as nações para uma última grande batalha, onde Jesus volta e acaba com aquela geração. Seus 10 chifres demonstram uma liderança extraordinária, mundial, porque o chifre é símbolo de poder na Bíblia. Agora, as 7 cabeças também indicam 7 colinas, de acordo com o próprio texto. E a única cidade antiga que tinha 7 colinas era a cidade de Roma. Aí você diz assim, mas por que João não escreveu logo, né? Roma e tal? Porque simplesmente ele não podia. Ele estava preso numa ilha, que era uma espécie de Alcatraz do Império Romano.
E essa carta do Apocalipse, esse livro, teria que passar pela inspeção para sair da ilha, provavelmente. Então, ele teve que, em alguns momentos, camuflar a mensagem contra Roma. E aí, que nós temos essa simbologia toda do Velho Testamento para a gente buscar entendimento. Por isso que nós não temos Roma tão claramente no livro do Apocalipse. E ele continua dando detalhes, versículos 8 e 9. Esse versículo 8 é um tanto complexo, não é fácil de entendê-lo não, porque ele já começa assim, ó, a besta que você viu era, e já não é. Bem filosófico, né? Que delícia. A Elô até acordou. A Elô, ela levantou a cabecinha e falou assim, então agora eu quero ver o que você vai fazer aí, o que você vai resolver para nós aí, porque o negócio está complicado, né? Pois é. Versículo 8 denota assim, a surpresa dos habitantes da terra, ao verem a ruína da grande meretriz. Nossa, ela caiu mesmo. Mas o verso 9, calma que eu vou explicar, começa a nos esclarecer o mistério. 7 colinas, como eu disse para você, uma referência ao Império Romano. Era a única cidade que tinha 7 colinas e era conhecida pelas 7 colinas. Então está falando de Roma. A mente sábia, já falei, por conta da interpretação que a gente precisa dar agora a esses versículos aí. A besta que era e já não é, demonstra que alguém que foi, vai ressurgir. Alguns comentaristas da Bíblia chegam até a dizer, não, Nero vai ressuscitar. Nos últimos tempos. É ele que era naquela época e agora vai ressurgir. Tem muita gente que defende isso. Eu tenho um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque aí já não é ressurreição, é reencarnação. Então, fica difícil defender esse negócio, biblicamente falando. A reencarnação não tem base bíblica, não dá para você defender a reencarnação na Bíblia. Né? O texto de Hebreus vai dizer claramente que, portanto, aos homens está destinado a morrerem apenas uma vez, depois disso já vem o juízo. Não tem conversa, não tem ideia de reencarnação. Então, com todo respeito a Kardec, mas viajou, não tem como, biblicamente não tem como. Agora, tem um detalhe. Como é então que a gente resolve isso aqui? Nós estamos falando de um líder. O próprio Paulo vai dizer que anticristos surgiram, mas ainda haverá o anticristo. Ou seja, o líder que desviava a terra da presença do Senhor, um mesmo biotipo dele vai surgir de novo. É a mesma figura, ou seja, é o mesmo tipo de governo, é a mesma ideia. Vários já têm surgido. Gente que se opõe a Deus. E no final dos tempos nós vamos ter mais um anticristo surgindo. É dele que o apóstolo João está falando. Ou seja, esse governo já teve rei e vai voltar a ter. Um é, outro virá, e assim por diante. Então não tem jeito. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema mundial está corrompido pelo diabo. E é assim que vai continuar sendo até o final dos tempos. Nós não temos como fugir. É como se João estivesse dizendo, ei, nós estamos sofrendo e isso não vai acabar. O mundo é assim. Nós vamos ter que enfrentá-lo até o final, até Jesus voltar e estabelecer o seu reino. E Paulo, no texto que a gente diz, deixa claramente a palavra para nós. E não espere que isso vai acontecer rapidamente, não. Enquanto esse camarada não começar a reinar lá no templo, a gente vai ter que aguardar a volta de Jesus, porque Jesus só volta depois que ele começar a reinar. Acabamos de ler isso em Tessalonicenses, né? Acabamos de ver. Então, a besta que era e já não é,
demonstra que alguém ressurgirá para governar, figura do anticristo, retratada aqui como um tipo de César, que voltará para governar o mundo. O que podemos ver claramente no versículo 10. Olha o que o versículo 10 diz aí, ó. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Pouco tempo é uma referência aos 3 anos e meio da grande tribulação, onde ele ficará muito mais evidente. Já estará reinando os 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio onde ele vai se mostrar. Você que está acompanhando o Apocalipse, você já sabe disso, porque nós já estudamos isso. É a ideia do anticristo aí. Pouco tempo. Essa expressão, lembra, já está presente em outras passagens do Apocalipse, indicando o pouco tempo da grande tribulação, que é de apenas 7 anos. Por isso que eu não creio que tribulação tem 40 anos, 80 anos, 1000 anos, não tem. São 7 anos mesmo, literais. É pouco tempo. E aí, 5 já estiveram governando. Um governava na época do apóstolo João, e outro ainda governará, num total de 7. Ele está fazendo referência aos imperadores romanos. Agora, tem um pequeno detalhe. Tem um 8º que aparece aí no versículo 11, que a gente vai tratar. É um total de 8 que ele cita. Pastor, quais imperadores romanos são esses? Eu não quero entrar nesse mérito. Por quê? Eu tenho visto muita coisa nos estudos, nos livros, nos vídeos, e é interessante que cada um dá uma explicação diferente. Não dá para saber, gente. De quem que João estava falando? Quais imperadores? Ele estava citando os imperadores desde a época do primeiro. A gente só sabe que o que ele está falando da época dele é o que estava reinando. Agora, e o restante? Agora, é verdade que ele está falando dos imperadores romanos. Isso é fato. Fica muito difícil entender quais. E aí na internet você pode buscar as teorias de quais são. Não, gente, tem gente que coloca 8 papas católicos aí. A pessoa que faz isso não tem muito conhecimento de como João está escrevendo o Apocalipse. Então não caia nessa, porque não tem nada a ver com João Paulo II, não tem nada a ver. Ele está falando de imperadores romanos e ele está tratando o anticristo como o último grande imperador romano. Sem dúvida. Isso não tem discussão. Olha o versículo 11. Quem pode ler? Olha só que legal. É um 8º. Mas é um dos 7. Não é gostoso? Não é maravilhoso? A Bíblia é maravilhosa, gente. Num versículo desse aí, você perde 4 horas. Uma das bestas do Apocalipse seria o 8º rei, que já aparece no 7, já faz alusão aí a ser um dos 7, que é a besta, que seria muito parecida com Nero, talvez. E ele foi o pior imperador da história de Roma. Então, talvez João quisesse dar uma aparência, olha, ele vai ser tão ruim quanto Nero, vai ser terrível. Pode ser? Pode. Nero mata Paulo e Pedro, coloca fogo em Roma, põe a culpa nos cristãos, promove uma perseguição sanguinolenta com relação à cristandade, quase dizima os cristãos da sua época. Ele foi terrível, mas tudo conjectura, não dá para saber exatamente de quem João está falando. E olha, sinceramente, vi muitas explicações, mas fica até difícil de entender esse 8º, que era o que faz parte dos 7. Um negócio estranho. É muito mesmo a ideia de que o 8º tem a mesma característica de um dos 7. Ou seja, por isso que tem muita gente que fala, é Nero que vai voltar. Não, ele pode ser muito parecido. Essa é a questão. E aí muda o nosso cenário, né? Porque aí então seriam, presta atenção, precisando fazer
assim, muita confusão aí. Porque confusão já dá para fazer, mas muita não precisa. 5 reinaram, 1 reinava na época, é o 6º, 7º reinaria depois desse, e o 8º, então, seria o anticristo. Essa é a ideia até também muito aceita. Tudo bem aí? Aí a ideia, outra ideia seria, não, 5 reinaram, 1 reina, esse 7º virá, e é o mesmo que é o 8º, que faz parte dos 7. Entendeu? Dorme com esse barulho, porque eu também estou tendo que dormir com isso. Certo? Vamos lá. E aí você consegue ver o ministério desses reis. Olha lá, é um dos 7 e caminha para perdição. Ou seja, ele caminha para longe de Deus para ser punido. Versículo de número 12 e também o 13. Ou seja, o futuro do planeta é o mundo inteiro se reunir para dar poder ao anticristo. É isso que João está dizendo que vai acontecer. É o mundo inteiro se reunindo para dar força para a liderança do anticristo. Desviado completamente o mundo da mesma forma que está hoje. Vai ser muito diferente. Essa corrupção que você está vendo aí, isso é nada, perto daquilo que será o planeta no final dos tempos. Vai ser um planeta anti-Deus, completamente. E nós, queridos, já estamos na contramão dessa maré. E é por isso que hoje o nosso Superior Tribunal está estabelecendo que a gente, de repente, não vai mais poder falar que pecado é pecado. A gente vai ter que falar que pecado é normal. Então, nós estamos vivendo essa situação. Essa é a realidade que a gente está vivendo. O mundo se volta contra as leis de Deus e caminha para a sua punição. Já é assim, no final vai ser pior ainda. Versículo 14. Ok, a mensagem é muito simples. Continuem firmes com Deus, porque no final nós vamos vencer. A gente pode passar o que tiver que passar agora. Mas se estivermos com o Cordeiro sempre vence. Essa é a mensagem que João está passando para o pessoal da época dele. Estamos sendo perseguidos, massacrados, estão nos matando, estamos perdendo tudo que a gente tem. Nós estamos famintos, não podemos comprar, não podemos vender. Isso já existia na época de João. A perseguição aos crentes era econômica, religiosa, física, política. Era terrível. Eles perdiam tudo. O governo entrava, tirava tudo de dentro de casa e dava para o vizinho ao lado. E se pegasse falando que Jesus era o Senhor, levava para o Coliseu para morrer. Isso era o Império Romano. Então eles já estavam vivendo. João está preso numa ilha por pregar o Evangelho. E ele está dizendo, olha, estamos sendo presos, mortos, massacrados, dizimados, mas no final, o nosso Jesus, pelo qual estamos morrendo, vai nos dar a vitória. Então, se a gente tiver que passar aqui, nós vamos passar, porque no final a gente vence. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem me conhece já, no trato, sabe que eu não sou uma pessoa tapada, uma pessoa... Como é que eu vou dizer? Eu não queria usar a palavra fanático. Né? Como é que é? Sou bitolado, verdade. Não sou. Eu gosto de analisar as coisas. Isso aqui se parece, irmãos, historinha para religioso enlouquecer. Isso aqui parece coisa inusitada, que só bitolado acredita. Mas quando você começa a analisar esse negócio, do ponto de vista sociológico, e começa a perceber para onde o planeta está caminhando, para onde o ser humano está caminhando,
Isso é só uma das vertentes de análise. Você começa a ver que o negócio tem muito sentido. O ser humano caminha a passos largos para longe de Deus, cada vez mais. Quer ver um exemplo? Quais eram os erros dos nossos adolescentes há 30 anos atrás? O que você, quando era adolescente e jovem, cometia de erro? Você se lembra? O que os seus pais contam que não podia fazer na época do colégio? Mascar chiclete na fila para entrar na escola. Não é verdade? Conversar com um colega do lado e rir da professora. Isso eram pecados graves. O que os nossos adolescentes fazem hoje? Eles vendem cocaína dentro da escola. Eles usam drogas no pátio da escola. Eles agridem professores. Eles estupram as colegas no banheiro da faculdade. Eles largam as meninas nas formaturas para morrerem nas piscinas, afogadas de tanta bebida alcoólica. E não socorrem depois de usá-las. Essas questões estão nas manchetes de jornal, irmãos. Pega dentro da igreja. Veja se a irmã Sara, cadê a irmã Sara? Eu vi ela chegando ali. Veja se a irmã Sara destratava pastor quando ela era adolescente. Porque a irmã nasceu praticamente na igreja, não foi? A geração da senhora desrespeitava pastor? Jamais. Como é que os nossos adolescentes tratam os pastores hoje? Como é que os pais dos nossos adolescentes tratam pastores hoje? Se você quiser, eu posso falar. Então, a humanidade caminha para longe de Deus, cada vez mais. Cada vez mais. E cada vez vai ficar pior. Isso é uma profecia que se cumpre a cada dia. O amor de muitos se esfriará. E eu tenho sempre repetido isso, né? Vai se esfriar? Vai. Pergunta é, precisa se esfriar na minha vida? Não. Que isso se cumpra na vida do outro, não na minha. Não precisa se cumprir na minha. Então, é uma questão que a gente tem que estar de olho. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Esse vai ser o texto mais lido e mais apregoado, mais recitado, vai ser o texto mais memorizado na época da grande tribulação. Esse versículo aí, tem certeza? Esse versículo 14. Eles vão viver baseados, os crentes perseguidos dentro da grande tribulação, vão viver baseados nesse texto. Vai ser a esperança deles. Que seja a nossa também, quando ficar difícil. Amém? Versículo 15. Quem mandou você duvidar de mim quando eu falei que as águas lá eram povos? Está vendo aí? A gente não diz nada à toa, não. O próprio texto já diz embaixo. As águas na Bíblia simbolizam multidões de pessoas. Na Bíblia não, no Apocalipse pelo menos. Em outros textos também, mas principalmente no Apocalipse. Versículos 16 e 17. O anticristo, então, e os 10 líderes mundiais dos últimos tempos se aproveitarão, inclusive, de Roma. Irão destruir a cidade. Eles vão se voltar contra eles mesmos,
Porque deixa eu dizer uma coisa que de repente você não saiba, o diabo não gosta de ninguém. O diabo não tem família. Então o maior prazer dele é fazer você se voltar contra a sua própria família, um povo se voltar contra o seu próprio povo. Você vê, ele vai reunir as nações para a batalha, para que elas se destruam. Usando a grande meretriz, o Império Romano, para destruir o próprio Império Romano. Ele vai levantar as nações para a guerra, mas no fim das contas, elas se destruirão, pelo menos em primeira instância. Porque quem sobrar dessa batalha, vem Jesus e destrói. Então, é uma realidade. A punição será severa. E o diabo, nesse caso, ele terá a permissão de Deus para destruir o seu próprio reino. Porque, na verdade, não é reino dele, é a humanidade que Deus criou. Então, para ele, tem nada de bom aí. O diabo não tem nada de bom para nós. A missão dele é essa: matar, roubar e destruir. Não é isso que diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Se a cabeça ainda está boa, não é isso que diz? Então, é a missão dele. Tem nada de bom aí fora da vida em Cristo para o homem. Nada de bom. Aqui nós estamos vendo o diabo de maneira nua e crua. A forma dele de agir. E é isso que ele gosta de fazer. Ele não vai promover nenhuma alegria substanciosa para você. Porque a Bíblia diz que ele não faz isso. Olha o versículo 18. Não dá para fugir da realidade que João está falando do momento presente dele. A grande cidade que reinava naquela época. Então, sobre esse versículo 18, está a base que nós estamos usando aqui para defender toda a interpretação desse capítulo. É de Roma que ele está falando. É do sistema romano, é da sua política, da sua religião. É disso que ele está falando. Então, de quem que eu estou falando? Que mulher é essa? É a grande cidade que reina sobre os reis da terra, a grande prostituta que afasta os homens de Deus. É de Roma que ele está falando. E, de certa forma, aí seria bom você estudar alguns estudos do Luiz Saião. Eu gosto de citá-lo, é um camarada que eu respeito muito, estudioso, sério. Um dos nossos pastores batistas, um cara muito interessante. Seria bom você estudar sobre ele, porque ele vai falar dessa situação romana que a gente vive, inclusive, nos tempos de hoje. Ele vai demonstrar algumas situações. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender plenamente da forma que ele entende, mas eu respeito muito a ideia dele, porque, de certa forma, nós estamos ligados a Roma até hoje. Somos influenciados pela cultura dos romanos até hoje. Muita coisa do que seguimos hoje foram os romanos que criaram ou ampliaram, e a gente segue no mesmo sistema. Então, de certa forma, Saião diz que o seguinte, que até hoje nós estamos vivendo debaixo de uma cultura romana, o mundo ocidental. Então, de certa forma, Deus ainda vai punir-nos como Roma, a humanidade, porque ainda estamos debaixo desses preceitos romanos, seguindo essas orientações dos romanos até hoje. E aí seria legal você estudar. Eu não quis elaborar muito, não, porque Saião tem uma linha de estudo diferente da minha. Ele faz uma contextualização daquela época com essa e a futura. Muito mais com daquela com a futura, mas ele cita alguns elementos da nossa atualidade. Nossa linha de raciocínio aqui é versículo por versículo. Então, só para você ter uma ideia, ele pega um vídeo como esse que a gente está fazendo aqui, e ele pega 3 capítulos e faz um vídeo. Porque ele dá um apanhado geral. A nossa maneira de estudar aqui é diferente. A gente vai versículo a versículo. Isso me impede de fazer um estudo mais longo sobre algumas situações.
o que ele consegue fazer, porque ele cita 3 capítulos de uma vez, e aí começa a explicar a situação de uma maneira muito mais histórica. Isso é muito legal. Então, vale a pena você também dar uma analisada. Você pode entrar no YouTube e procurar lá, Luiz Saião Apocalipse, e também estudar em paralelo, que vai ajudar, vai enriquecer, vai ser bom. Tá bom, queridos?